No último Palavra Puxa Palavra, abordámos sobretudo os aspectos político-militares ligados à presença dos mouros em Portugal. Como então dissemos, uma grande parte das pessoas desconhecia a extrema importância dessa herança cultural. Em nome da religião cristã, praticamente omitiu-se quase por completo esse passado tão rico. A arte muçulmana era de grande beleza. Repare nesta imagem da Mesquita de Córdoba, em Espanha. Ora, a grande Mesquita de Córdoba vai ser transformada em igreja cristã, como se poderá perceber por estas imagens que agora estamos a ver. Em Portugal, em Mértola, no Baixo Alentejo, houve uma interessante mesquita que foi transformada em igreja matriz. Os mouros tinham uma civilização e uma cultura muito requintadas, eu diria mesmo bem mais requintadas que as populações cristãs. Olhe, basta pensarmos nas imagens que associamos no nosso espírito às histórias das Mil e Uma Noites. Repare nas imagens seguintes do magnífico Palácio de Alhambra, em Granada, na Espanha. O palácio está cheio de lagos, de fontes, de janelas que dão para luxuriantes jardins. Os árabes vinham do deserto e, portanto, sabiam apreciar e de que maneira o valor da água e, com ela, refrescar o palácio, convertendo num oásis paradisíaco, ouvindo a água correr ao longe. Estamos aqui agora a ver o Pátio dos Leões, o centro deste palácio. Gostaria de chamar a atenção para o requinte das colunas, das paredes decoradas de magníficos arabescos em gesso e dos maravilhosos arcos que vemos por todo o lado. Preste agora atenção ao revestimento das paredes. Pois é, são mesmo azulejos. Os painéis de azulejo constituem a mais importante e característica expressão da arte decorativa portuguesa, são uma herança dos árabes. Tínhamos já visto no último programa que o próprio termo azulejo é oriundo do árabe. No entanto, as raízes do azulejo temos que as ir colher muitos séculos antes, no Próximo Oriente. Repare neste painel com arqueiros persas, feito com azulejos maltados, e que se encontra num palácio em Susa, no Irão, e que data do século IV a.C. Os árabes, quando se expandiram, apropriaram-se dessa técnica e difundiram-na no norte da África, na Península Ibérica e mesmo na Itália. Eles utilizavam várias técnicas, como por exemplo a corda seca, para que as cores não se misturassem quando ia ao lume. Outras vezes o painel resultava da montagem de fragmentos de cerâmica esmaltados que eram previamente cortados com um alicate, e o que estamos a ver são azulejos hispano-árabes, que nós chamamos alicatados, que vêm da Alhambra, do tal palácio tão belo que temos estado hoje a visitar. Depois da Reconquista, quando Dom Manuel visitou Sevilha nos inícios do século XVI, ficou de tal forma maravilhado que ele vai mandar importar azulejos da região de Sevilha para decorar, por exemplo, o Palácio Nacional de Sintra. A partir desta altura, o azulejo começa a ser produzido em Portugal. Repare neste lindo retábulo de Nossa Senhora da Vida de 1580 que está no Museu Nacional do Azulejo. Este registro com a Nossa Senhora da Conceição, é bem mais ingênuo, como pode ver. E para lá do figurativo que acabamos de ver nestas imagens, vão-se desenvolver os azulejos de padrão que permitem composições fantásticas com a utilização de figuras geométricas, muitas delas de inspiração muçulmana, uma vez que o islamismo impunha grandes restrições às cenas figurativas. Frequentemente o azulejo é um verdadeiro complemento da arquitetura, como podemos ver nesta imagem que nos apresenta o interior da igreja seiscentista de Marvila. Os azulejos são tão bem utilizados na frente dos altares. Olha, repare neste exemplo que está no Museu da Cidade, em Lisboa. Os temas decorativos inspiram-se em modelos indianos e de onde é que eles vinham? Em tecidos que chegavam a Lisboa oriundos da Índia. E então aparecem-nos aves do Oriente e formas indianas de decoração. Uma grande revolução na pintura dos azulejos estava-se a preparar, entretanto. Como dissemos, o azulejo chega à Itália graças aos mouros. E na Itália vai-se desenvolver uma técnica de pintura que se chama a majólica
e que permite uma riqueza de cor nunca antes atingida. Obrigava, no entanto, a que o pintor fosse um bom pintor, que tivesse uma boa técnica de pintura adquirida normalmente na chamada pintura de cavalete. A majólica também foi utilizada na louça fina. Repare na beleza das cores, por exemplo, desta peça de faiança italiana do século XVI. A técnica da majólica vai depois seguir para o norte da Europa, mais propriamente para a Holanda, e mais tarde vai chegar por essa via a Portugal. Estamos quase a terminar, mas antes gostaria de mostrar alguns painéis figurativos magníficos do Palácio dos Marqueses de Fronteira, em Lisboa. No jardim deste palácio vemos figuras importantes da família dos Marqueses de Fronteira que se ilustraram na Guerra da Restauração. E neste terraço vemos algumas figuras míticas. Uma maravilha, não é? Portugal importa em larga quantidade azulejos holandeses. Repare neste magnífico painel que está em Lisboa, na Igreja da Madre Deus. Veja como se articula bem com a talha dourada. Nós estamos quase a chegar ao século XVIII, o período de maior expansão da azulejaria portuguesa. Mas isso será objeto do próximo Palavra Puxa Palavra.